paz que o nosso Salvador nos deixou seja derramada sobre todos os nossos corações neste dia. Que a bênção do nosso Pai esteja sobre cada irmão, cada irmã neste momento. Que o Senhor nos livre de todas as ações do mal, pelo seu poder, pela sua glória. Que o Senhor possa penetrar em vossos corações através do Espírito Santo, o Espírito que nos vivifica, o Espírito que nos livra das ações, que a unção que quebra todo jugo, porque maior é o que está em nós, a unção e o poder do nosso Salvador, para que venha trazer edificação sobre a sua vida e glórias ao nosso Pai eterno. Amém? Começando uma mensagem neste dia. A palavra diz que muitas são as aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Mas como que o Senhor vai nos livrar? Quando nós esperarmos em Deus, esperarmos no Senhor. Porque é uma guerra, é uma prisão do inimigo sobre as nossas vidas. Há uma prisão. O inimigo quer te prender, ele quer te aprisionar. E nós estamos numa guerra espiritual. E precisamos ter a consciência de que o inimigo quer te aprisionar de todas as maneiras. Te tirar da direção do objetivo que Deus propôs para nós. Então ele vai te prender, te aprisionar de todas as formas. Estão aprisionados nas suas fraquezas, nos seus sentimentos. Outros estão aprisionados nas vaidades do mundo. É tanta forma da ação de Satanás de prender o homem neste século, que ele prende de diversas maneiras o príncipe desse século. A palavra do Senhor diz que nós éramos filhos da ira. Olha isso, meus irmãos, que andávamos segundo a potestade dos ares, mas o Senhor veio exatamente para nos livrar de toda esta ação maligna. Ele veio exatamente para quebrar todas essas ações malignas das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar andando, sabe que jeito? Debaixo da graça. Debaixo da graça. A graça, na verdade, é para aqueles que se colocam debaixo dela. A graça, nós temos que nos colocar debaixo da graça de Deus. Temos que descansar no Senhor, buscar. Nós vemos que no tempo de Noé, Noé estava ali fazendo o que? A arca, que era para a salvação. E na verdade, somente a sua família creram e entraram nela com os animais. E eu digo, quantos estão aí crendo que Jesus está te chamando para você edificar a sua vida espiritualmente, para se libertar das suas fraquezas, para se libertar das suas vaidades, porque o próprio Senhor Jesus veio para os seus, mas como diz a palavra, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Lá em João 1:11. É muito importante entender uma coisa. Primeiro, os que creram, ação de crer. Nós precisamos crer. Se nós confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e crermos, né? Nós precisamos crer de todo o nosso coração. Esse crer, meu irmão, ele tem que ter ação. Ele tem que ter ação. Nós vemos que Noé, quando ele recebe de Deus ali para fazer a arca dele, ele poderia só ter crido, né? Mas ele teve ação de construir a arca. E hoje, meus irmãos, a nossa arca é o Senhor Jesus. Se nós fizermos como Noé, que ele foi edificar a arca, nós temos que edificar a nossa vida espiritual. Temos que edificar a nossa vida espiritual. Uma coisa que eu tenho visto hoje, eu vou falar uma verdade. Nós que andamos de um lado para o outro, nós vamos ver que muitos que estão dentro da igreja estão presos nas vaidades deste mundo. Muitos estão presos nas vaidades. A maioria estão presos tudo na vaidade. Eles estão tentando edificar a sua vida neste mundo, correndo, perdendo todo o tempo, e não estão edificando a sua vida espiritual.
mas vou despertar o seu coração, meu irmão e minha irmã. É em vão trabalhar se o Senhor não estiver edificando a sua vida espiritual. A sua vida tem que ser edificada espiritualmente, porque as vaidades, deste mundo, elas fazem o homem se distanciar de Deus. As vaidades deste mundo fazem o homem colocar e fazer o seu braço forte. Quando não fazem o seu braço forte de uma empresa, passa a ser um ídolo, entendeu? Porque ele começa a colocar força, não em Deus, mas colocar força no seu negócio, colocar força no seu trabalho, porque aquilo é que está te dando uma fortaleza, como aquele jovem rico que o Senhor diz para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Aquilo entristeceu, porque a sua força estava no dinheiro. E eu digo, se o Senhor hoje fizesse você abandonar tudo, deixar tudo para trás, será que você entristeceria o seu coração também como aquele jovem rico? É fácil pegar essa mensagem, e falar: vende tudo, dá aos pobres. E eu digo, se Deus fizesse isso com você, como que você ficaria hoje, meu irmão e minha irmã? Já pensou você se desprender de tudo, ficar sem nada, para seguir e se edificar espiritualmente? Hein? Será que o seu coração, onde está firmado o teu coração? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estará o coração? Tem gente que precisa se libertar de certas coisas da sua vida para poder ser edificado espiritualmente. Há muita ocupação, não sobra tempo. E o diabo quer você totalmente ocupado, sem tempo. Se ocupa mesmo, trabalha aí das 6 da manhã até as 10 horas da noite, corre atrás mesmo, corre atrás do vento, enche os seus celeiros aí com o máximo que você puder ganhar, como aquele homem que produziu, suas lavouras produziram muito, e ali ele não tinha onde guardar, e ele mandou construir novos celeiros para guardar, mas o Senhor diz: louco, porque hoje pedirão a sua alma. Nós precisamos entender, meus irmãos, que é vão correr atrás do vento, correr atrás dos tesouros, das coisas deste mundo, se nós não tivermos edificado a nossa vida espiritual. Não é o seu ir na igreja de sábado, de domingo, uma vez por semana, dar o seu dízimo, não, meus irmãos. Uma edificação espiritual é muito mais do que isso. E nós temos que entender, olha, quando nós vamos na Bíblia, nós não podemos ficar, quando nós vamos nas Escrituras Sagradas, nós precisamos buscar o entendimento, buscar o discernimento, porque nós não podemos viver segundo o curso deste mundo, não podemos seguir segundo a persuasão de homens hoje que tentam assimilar o reino de Deus com o reino deste mundo, que não tem nada a ver, são duas coisas totalmente opostas uma com a outra. Uma coisa são as coisas de Deus. Nós vemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, dentro do seu ministério, ele não interferiu no reino humano. Pelo contrário, ele veio para trazer a salvação, porque os homens deste mundo estão perdidos. O Senhor ainda foi claro: quem quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Então nós precisamos entender que Jesus, ele veio para nos tirar. Jesus foi muito claro: o meu reino não é deste mundo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que é melhor nós termos uma vida edificada espiritualmente do que correr atrás de todos os tesouros, de todos os despojos que esse mundo pode ter. É melhor você ter uma vida humilde, de sinceridade. É melhor você comer um pouco de pão seco do que repartir exatamente com os ímpios despojos desse mundo. Nós precisamos ficar atentos, porque Deus está falando com pessoas que precisam ser edificadas espiritualmente, estão ocupadas, sobrecarregadas com as orgias, com as tarefas, com as soberbas, com a vaidade deste mundo, porque Salomão ele fala muito da vaidade deste mundo, meu irmão, e nós vamos ver que o povo de Israel, ele se desviou muitas vezes por causa das vaidades das nações que estavam ao seu lado, porque quando Israel estava colocando os olhos no Senhor, guardando os seus mandamentos, era uma nação
edificada. Mas quando Israel se desviava e colocava os seus olhos exatamente nas nações que estavam ao seu lado e aprendiam dos seus costumes, das suas vaidades, nós vemos que procedia a queda. E eu digo, meu irmão e minha irmã, tira os seus olhos do mundo, tira os seus olhos do coração exatamente deste mundo, das vaidades deste mundo, e coloca teu coração nas coisas de Deus. Tem gente que sabe tudo do mundo, tudo quanto é marca, tudo quanto é tudo do mundo, e não conhece nada das Escrituras sagradas. Ela é lâmpada para a sua vida. Glória a Deus. E nós precisamos ficar cheios da palavra do Senhor, cheio da unção do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele veio para nos dar essa vida e vida com abundância. Eu quero pegar aqui em 1 Coríntios, no versículo 10, nós vemos que, olha o que acontece com o povo que foi chamado, os hebreus. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. A pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer, a beber, levantou-se para folgar. E não forniquemos como algum deles fizeram e caíram num dia 23.000. Do mesmo jeito que aquele povo, eles passaram ali por toda a ação de Deus. Eles viram todos os sinais do Senhor, que os livrou com a mão poderosa, os libertou exatamente da escravidão do Egito, e eles foram, como diz, batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que era Cristo. Mas muitos folgaram. E eu digo, muitos hoje, meus irmãos, têm passado aí exatamente, experimentado do dom espiritual, que é Cristo Jesus, mas tem folgado a sua vida e deixado entrar as vaidades deste mundo dentro dos seus corações, entrado e correndo, deixando as coisas. E eu digo, para com as coisas, porque você não está percebendo que você está sendo roubado pelo seu próprio coração, você está sendo roubado pelas suas próprias vaidades, que tem te afastado do Senhor. Já era tempo de você ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, mas as coisas deste mundo te roubam, te sugam e não deixa exatamente você crescer espiritualmente. E eu digo, é tempo de você mergulhar na palavra de Deus, é tempo de você se encher da palavra do Senhor, é tempo de mover as coisas, porque, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele nos diz, no 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está tentando dizer, todos nós passamos por luta, por dificuldades, por sofrimento, mas a glória que há de ser revelada, ela é muito maior, meus irmãos. Então, todos, meus irmãos, vivem numa expectativa da criação aguardada, guardado para a revelação do Filho de Deus. Todos nós estamos numa expectativa e vivemos uma expectativa, mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós temos que passar exatamente a viver como cristão, como servo de Deus, edificado como casa espiritual. Casa espiritual, o Senhor diz para nós crescermos no conhecimento e na graça, precisamos crescer no conhecimento da graça. Eu digo, tem muitos irmãos aí que estão errando demais, porque estão escutando homens falar e não meditam na sua palavra. Quantas coisas erradas nós vemos hoje no mundo espiritual, mas quem tem a palavra de Deus, conhece a verdade, e a verdade livra dos erros daqueles que querem nos levar e fazer
caminhar por caminhos errados. E nós precisamos observar os mandamentos de Deus. Observar os mandamentos de Deus. Deus está chamando você para observar os mandamentos de Deus. Como diz a palavra. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha isso, gente. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, nós estamos num mundo. Um mundo gerado pelo pecado. Um mundo gerado pelo príncipe das trevas, da potestade dos ares, que opera exatamente no sobrenatural, né? Que opera sobre os filhos da ira, nos filhos da desobediência. Mas nós somos chamados para a luz, para sermos luz, para sermos o sal da terra, para sermos transformados deste mundo de trevas para o reino de Deus. E Deus quer edificar a sua vida, mas para isso, meus irmãos, você tem que ter um compromisso com o Senhor. Você tem que realmente mergulhar em águas profundas, porque tem gente entrando na água e só molhando a ponta do dedo, mas nós temos que mergulhar em águas profundas, temos que descer nos mananciais de águas profundas, porque quando nós penetramos em águas profundas, que é o Senhor que nos traz a salvação, de dentro de nós vai começar a fluir um manancial de águas vivas. A Bíblia, ela nos relata que o próprio Senhor diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro dele fluirão um manancial de águas vivas. Olha, nós temos que pegar as Escrituras, não o que o homem diz, não o que eu digo. Pode ser que nem tudo que eu diga, você tem que comparar com as Escrituras, o que eu estou dizendo. O que eu digo tem que ser comparado com as Escrituras, porque os homens estão fermentando tanto o Evangelho, colocando tanta coisa no Evangelho, para deixar o homem exatamente embaraçado no seu entendimento, para ficar sem entendimento. Uma coisa é certa, meu irmão, o Senhor chamou nós para sermos regenerados. O Senhor nos chamou para sairmos das trevas, para sairmos da prisão deste mundo, para sairmos das garras do diabo, para vivermos para o nosso Deus, para vivermos, Senhor, para o nosso Criador, para vivermos para o nosso Salvador. E nós precisamos ter uma mudança de vida, precisamos ser regenerados, precisamos ser transformados em todo o tempo. Porquanto a palavra do Senhor, porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, a vida dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem uns que só pegam o versículo reduzido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só fala isso, mas eles esquecem. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Amém? Sabe quando o Senhor? Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Meus irmãos, você tem sido a imagem do Filho de Deus? É fácil falar o Salvador, é fácil falar o nome do Messias, é fácil de falar, eu digo, mas a sua vida tem sido transformada? Nós precisamos parar com os dogmas, meus irmãos, precisamos parar com os dogmas dos homens, os dogmas que o nosso coração quer escutar, as coisas fáceis que o nosso coração quer escutar, mas temos que tomar uma direção verdadeira, viver como filhos de Deus, viver como a imagem do Filho de Deus, para que serem conforme a imagem do Filho de Deus. Como Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso não é para mim, meu irmão, isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja. Isso é para aqueles que Deus predestinou, é para você que está ouvindo a palavra, para aqueles que o receberam e creram
e foram feitos filhos de Deus. Meus irmãos, sai dessa caracterização da mente deste mundo. Sai dos cursos deste mundo, levanta dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. O diabo vai querer prender a tua vida exatamente neste mundo. Se ele puder te dar riqueza, te dar os reinos desta terra, para você ficar longe das Escrituras, ficar longe do conhecimento do Altíssimo. É isso que o diabo quer, é isso que Satanás quer. Ele quer ocupar a tua vida. Olha, recebe dinheiro, recebe tudo, recebe trabalho, recebe isso, mas olha, eu te dou tudo para você não ter tempo de buscar o conhecimento do Altíssimo. É isso que o diabo está fazendo com as pessoas. Elas não estão entendendo, elas não estão conseguindo chegar porque elas estão cegas. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque o diabo, ele veio para comprar. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, o pai da mentira, ele veio para enganar. Ele engana, como ele fez com a Eva. Ele fez com a Eva isso: se comeres do fruto, morrereis. Não, o Altíssimo não quer que você seja igual a ele, porque o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. E o diabo está fazendo a mesma coisa com a mente cauterizada deste povo sem entendimento, que o diabo guia os seus pensamentos, guia os seus sentimentos, guia as suas vaidades. As suas vaidades estão fluindo: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar isso, vou prosperar mais, vou fazer tudo aquilo, e o seu coração está sobrecarregado, porque o teu tesouro está neste mundo. O teu tesouro está em comprar, em buscar, em agarinhar cada coisa mais deste mundo, e você está ficando cada vez mais analfabeto na palavra de Deus, e o diabo está dirigindo os teus passos para a esquerda, para a direita, e vai para isso, vai para aquilo, e a sua vida está uma confusão. Pode ter tudo prosperidade na sua vida, você pode ter o dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, mas você não tem o reino de Deus. É melhor nós termos o que? A pureza, a simplicidade, a humildade, mas temos a palavra, a verdade, o reino de Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo, o Espírito que nos vivifica, o Espírito Santo que nos livra de toda ação do mal, porque Jesus veio para isso. Ele se desfez do seu reino, ele habitou dentro de nós, se fez o mais humilde dos homens, para mostrar para nós não nos apegarmos às riquezas deste mundo, mas para nós sermos servos fiéis. E o Senhor está te chamando: muda, porque as vaidades deste mundo vão cauterizar a sua mente para fazer você se perder, mas o Senhor te predestinou para que você seja a imagem do Filho de Deus. Glória a Deus. E é isso, precisamos que as obras da justiça, quando porém se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio do nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, fiel é a palavra. Por isso, precisamos estar na palavra em todo momento, sendo edificado pela palavra em todo momento. Meus irmãos, eu tenho muito para falar, mas o tempo é pouco. Então, nós precisamos entender, como diz lá no livro de 2 Coríntios 7:9. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, que leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. A tristeza, a Bíblia diz que a tristeza deste mundo, lá em 2 Coríntios 7:9, diz que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento e leva à salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja que a tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte. Mas quando a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, quando o Senhor nos exorta, nos corrige, há uma tristeza, meus irmãos, mas para ela produzir o quê? A vida eterna. Porque o Senhor diz que todo aquele que ele recebe como filho, ele não deixa sem correção, ele corrige, ele exorta,
Porque se nós estamos sem de correção, a Bíblia diz que nós não somos filhos, mas somos bastardos. É tremendo quando o Senhor, glória a Deus, Ele nos corrige para nós sairmos dos nossos erros, sairmos do nosso engano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Porque Deus, quando Ele nos exorta que estamos fazendo coisas erradas, para nós nos arrependermos, para levar a salvação. Mas a tristeza do mundo, ela gera morte. Porque a tristeza do mundo, ela está cheia do quê? Ela está cheia de mentira, está cheia de engano. É a ação do mal que está aí. Mas nós não, meus irmãos, fomos chamados para sermos regenerados. Nós somos uma semente, não uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível gerada pelo Espírito Santo. E nós precisamos entrar debaixo da graça, precisamos mudar de direção. Deus quer que você mude de direção. Deus quer que transformar. Não adianta mais nós nos enganarmos com desculpas. Quantos homens tentaram encobrir as suas desculpas? Porque, na verdade, a palavra diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Aquele que cobre a sua transgressão nunca prosperará. Por que será que nunca vai prosperar? Porque ele está encobrindo a sua transgressão. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos mais encobrir as nossas transgressões. Nós vemos que o salmista Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Betseba, um pecado de adultério, que ali ele permitiu que Urias, o marido de Betseba, fosse colocado na frente de batalha para ser morto. Ele tentou encobrir o pecado de algum jeito, porque ele tinha engravidado no ato do adultério a esposa daquele homem. Ele tentou encobrir o pecado de tudo quanto é jeito. Mas enquanto ele cobriu os seus pecados, a palavra diz lá no Salmo 32 que os seus ossos, que o seu pecado ardia até os ossos. Mas quando lá no Salmo 51, aquele homem, ele realmente é exortado pelo profeta Natã, nós vemos que ele confessa os seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, ali ele já não encobre mais a sua transgressão, porque não há pecado dentro de nós que não esteja aberto aos olhos do Altíssimo. E eu digo, meus irmãos, nós precisamos regenerar a nossa vida. Todos que tentaram pecar, né? Os homens pecam, eles tentam buscar e colocar, como Adão pecou, e ali ele tentou colocar a culpa na Eva. Foi esta mulher que o Senhor me deu. Alguém quer colocar a culpa dos seus erros, dos seus pecados em alguém, meus irmãos. Nós não temos que colocar a culpa em ninguém. Nós temos que ver que nós erramos. Nós vemos que a tentação, ela vem antes do pecado. A tentação vem antes do pecado. Você viu o que a Eva fez? O que a serpente fez? Primeiro ela tentou a Eva. Tentou ela fazer comer do fruto. E ela pecou, mas ela foi tentada. Ela poderia ter resistido ao pecado. Então, a tentação vem antes. A tentação vem antes, mas cabe nós a dominarmos. Nós vemos que a tentação veio. O Senhor o avisou que a tentação estava na porta do seu coração, mas cabia ele dominar. Quer dizer, a tentação vem em Satanás, ele vem exatamente para nos tentar. Ele vem nos tentar em todas as situações, mas cabe nós dominarmos. Nós temos que ter força, porque o príncipe deste século, as ações do diabo, querem te aprisionar, querem fazer você cair em tentação para que você cometa o pecado. E sabe onde começam as tentações? Dentro do coração. Dentro do coração. Porque o diabo, ele vem com as suas setas. Ele não pode ler o seu pensamento, mas ele introduz as setas para que você exatamente venha ter a tristeza, a mágoa, a revolta, a ira. Mas quando nós estamos fortificados pelo Espírito Santo, é tremendo. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele quebra toda a ação do mal, porque maior é o que está em nós, maior vai destruindo as setas do inimigo, porque nós estamos guardados por um escudo. Quando você está revestido do Espírito Santo e pela palavra, falo sempre do livro de Efésios 6, porque ali mostra como o homem de Deus tem que estar revestido de toda a armadura, colocando a sua força no Senhor, revestido de toda a armadura de Deus, com a couraça da justiça, com a preparação dos pés do Evangelho, revestido com toda a armadura de Deus.
E eu digo, quando você está revestido da palavra de Deus, quando você está revestido do Espírito Santo, meus irmãos, os dardos do inflamado, do maligno, eles batem e caem no chão. Eles batem e não pode penetrar na sua mente, não pode penetrar no seu coração, porque o Espírito Santo, a unção que há sobre nós quebra todo jugo, desfaz todas as obras do inimigo. Nós vemos que Paulo, quando foi mordido por aquela serpente, mal algum lhe causou, porque a unção era tanta do Espírito Santo que nem a mordida da serpente, daquela víbora, aquela venenosa que mordeu Paulo, e ele sacudiu e não aconteceu nada. Nós vemos que a unção de Deus, quando está sobre o homem de Deus, é tremenda, meu irmão e minha irmã. Por isso eu digo, é tempo de você se revestir da palavra do Senhor, é tempo de você mergulhar na palavra de Deus, é tempo de fazer a palavra de Deus morar dentro de você, morar. Você tem que conhecer a palavra, você tem que, como Satanás tentava ali a Jesus, mas dizia, está escrito, porque Satanás usa até a palavra, Satanás usa a palavra, porque Satanás usou a palavra para Jesus se precipitar daquele precipício, que o Senhor daria ordem aos seus anjos ao seu respeito. Satanás estava tentando ali fazer o que? Ele tentar a Deus. E Jesus disse, está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, ter discernimento espiritual, sair deste mundo de fraqueza, o mundo de fraqueza dos nossos sentimentos, tá? Temos que morrer toda a fraqueza do nosso sentimento, porque os nossos sentimentos nos levam a ser coitado, o nosso sentimento nos leva a ser bom. E aí eu digo, quem é bom é Deus, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ter conhecimento do Altíssimo, nós precisamos ser mudados, porque os sentimentos deste homem carnal, ele está todo distorcido por causa do pecado, porque o Senhor nos chamou para sermos fortes, corajosos, para que tenhamos o espírito de domínio próprio, não ficar mais nas fraquezas, nas covardias, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não para ficarmos mais presos exatamente às fraquezas, porque o Satanás, ele prende o homem hoje em tantas as coisas. Você vê que as pessoas ficam presas ao pânico, ao medo, à insegurança, à depressão. E eu digo, o homem de Deus, quando está cheio do Espírito Santo, ele não tem depressão, ele não tem pânico, ele não tem nada, porque ele confia no Senhor, porque o amor, quando está aperfeiçoado dos nossos corações, a palavra de Deus diz que o amor lança todo o medo fora. O amor lança todo o medo fora. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você não tem medo, porque você sabe que a plenitude do Altíssimo, através do Espírito Santo, habita dentro da sua vida, e que o Senhor está contigo, que você não teme mal algum. Glória a Deus, porque aonde você estiver, ali está o Senhor contigo, ainda que ande pelo vale sombra da morte. Glória a Deus. Nós vemos que o próprio Davi, um homem que, às vezes eu digo, as pessoas começam a falar de depressão, de angústia. Eu falei, se um homem tivesse que ficar depressivo ou falar da sua depressão, teria que ser Davi. Davi foi um homem que teria todo motivo para ser o homem mais cheio de depressão do mundo, porque aquele homem passou por todas as circunstâncias de perseguição por Saul, né? Aquele homem foi perseguido por 13 anos, procurado, tantas situações que ele passou, a sua esposa lhe foi tirada, tantas situações, aquele homem foi ali enganado pelo seu próprio filho, o seu reino foi tirado, mas nós vemos que aquele homem, ele buscava a sua confiança em Deus, ele colocava a sua força no Altíssimo, ele buscava no Senhor. E eu digo, meu irmão, quando você está passando por todas essas situações, você tem que fazer igual a Davi. Busca a tua força no Senhor, busca a tua força no Deus Altíssimo, o Deus da nossa salvação, nosso Salvador, o nosso Salvador que está conosco em todos os momentos. E Ele veio, Ele quer que você regenere a tua vida. Sabe por quê? Você estava no lamaçal do pecado, sabe? Nós achamos que estamos prontos, mas não estamos prontos. Isso é o que a nossa carne diz, mas nós não estamos prontos. Nós precisamos mudar. Nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia diz enganoso, acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Nosso coração nos engana. Nosso coração quer dizer que nós somos bons. O nosso coração, o diabo quer que você pense isso, que você é perfeito, que você é bom, que você é um coitado, que ninguém, todo mundo te despreza.
E na verdade, meus irmãos, nós temos que fazer essa velha natureza morrer e fazer surgir o novo homem de Deus, um homem benigno, entendeu? O homem que, quando é afrontado pelas circunstâncias adversas, ele tem a paz no seu coração. O homem que, quando ele sofrer os danos de todas as coisas, ele vai ter paz no coração, porque o mesmo Espírito Santo que estava no nosso Salvador, no Messias, está em nós, e ele sofreu todos aqueles danos, e ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se o Espírito que estava no Messias está em nós, nós precisamos também estar vivendo do mesmo jeito. Glória a Deus, porque se nós somos a imagem do Filho de Deus, e nós precisamos andar como ele andou, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser regenerados ainda, nós precisamos ser transformados ainda, e o Senhor está te chamando para uma transformação. E eu não estou falando aqui de oração para abençoar, para nada. Eu só quero que as palavras do Senhor penetrem no teu coração, para que haja mudança, regeneração no seu coração, na sua vida, tá? Haja regeneração, haja mudança na sua vida, porque nós temos que conhecer a verdade, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Se Cristo está te libertando, se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus que nos liberta todas as trevas, de todo engano, através do seu Espírito. E vamos estar orando para que esta regeneração esteja nos nossos corações. Santo, soberano e eterno Altíssimo, que o Senhor venha agora trazer sobre as nossas vidas, ó Senhor, o teu reino. Vivifica-nos, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é verdade, o teu reino é verdade. Nos liberta das nossas fraquezas, dos nossos sentimentos, nos liberta das nossas vaidades, ó Senhor, e faz nós regenerarmos pelo teu Espírito, Senhor, pela tua vontade, Senhor, que possamos crescer cada dia mais, Senhor, na estatura de homem, crescendo no conhecimento através da graça que nos desce, que o Senhor nos liberte de todas as ações malignas neste momento e quebre todas as forças das trevas. Vem agora tocar naqueles que estão enfermos dentro das suas almas, quebrar as prisões e as cadeias que Satanás tem prendido essas almas, nas suas fraquezas, nos seus sentimentos, libertar eles desse calabouço, das suas algemas. E eu digo agora, no nome do nosso Salvador, do Messias, que toda a força do império das trevas sejam quebrados sobre a tua vida agora, que haja libertação, que haja um renovo, que neste momento a unção seja tocada no seu coração, pelo Espírito Santo. Amém. E glórias ao Altíssimo. Amém? E nós vamos ficando por aqui, e que esta paz redentora que o Senhor nos deu, deixo-vos a minha paz, e que essa paz esteja em vossos corações em todo momento. Amém.